termos de conceito, que seria uma doença emergente. É uma doença que não existia em determinado local e que torna-se a seguir uma ameaça real ou potencial à saúde dos moradores dessa localidade. A doença seria chamada de reemergente se ela já existiu no passado naquela localidade, desapareceu e depois reapresentou-se. Existem muitos exemplos de doenças emergentes e reemergentes ao longo de toda a história da nossa humanidade. Então, no século XIV, peste bubônica. Século XVI, sífilis. Século XIX, cólera. Século XX, gripe espanhola. AIDS, na década de 80. Hantavirose, em 1993. Gripe do frango, em 97. No século XXI, síndrome respiratória aguda grave, em 2002. Febre amarela silvestre, numa região próxima de Botucatu, né, em 2009. A gripe H1N1 em 2009, depois nós tivemos recentemente o vírus Zika e agora estamos com o chikungunya também. Então, como vocês podem imaginar, quer dizer, nós estamos sempre em frente a situações de doenças emergentes e reemergentes, de importância ora local, ora mais ampliada em termos de localização. Vou falar rapidamente alguma coisa sobre a febre amarela. Esse é um trabalho recente de Postas e colaboradores, que faz um trabalho de revisão muito interessante a respeito da febre amarela. Vocês observem aí que nós temos uma sequência de número de casos e de óbitos de 1930 até 2017. Observe que na década de 30 a 40 nós tivemos um número grande de casos, houve uma redução em 50, e depois tivemos casos de febre amarela silvestre, e de repente em 2017 tivemos um grande aumento do número de casos, também de febre amarela silvestre, mas também nós tivemos um número menor, felizmente, de óbitos. Mas um dado importante, em 2014 houve uma episootia na transição entre a Amazônia e o Cerrado, que não era bem o que se via antes, como uma febre amarela que estava mais na região amazônica. E no período 2014 e 2015, foram citados, reportados, 100 casos humanos no Tocantins, no estado do Tocantins. Então, praticamente se deu um aviso. Algo está mudando nesta história natural da febre amarela. O mesmo trabalho mostra aspectos das regiões do Brasil, e vocês observem aqui que nós temos a região amazônica, depois nós temos uma área chamada de Cerrado, que é importante no nosso bioma, e depois nós vemos até a Mata Atlântica. Observe aqui, de 1980 até 2010, nós tivemos esse ciclo aqui marcado por linhas tracejadas, e que ocorre assim, sai da área amazônica, passa pelo Cerrado e chega até a Mata Atlântica. A linha branca mostra algo semelhante ocorrendo, né, de 2010 até esta data. Observe agora o período da década de 30 a 40. Nós tivemos uma evolução, um ciclo bastante parecido, segundo esses mapas aqui, que foi montado com base nos dados desse período, saindo da região amazônica e chegando até a Mata Atlântica. Por que é importante a Mata Atlântica? Porque a Mata Atlântica está em área mais desenvolvida do país, com proximidade de grandes centros urbanos. E dentro dessa análise, o que é que se descobriu? Que nós temos uma situação interessante. Um ecossistema silvestre, que é bem conhecido, e do outro lado, o urbano, que já não temos desde a década de 30. Mas temos agora um ecotono, que está aqui como uma área intermediária. Então, no momento em que nós observamos a transição da região amazônica para o Cerrado, nós tivemos uma mudança do comportamento dessa doença. Muito bem. Veja que, além de tudo, temos aqui o Haemococcus leucocelenes, que fica na altura do solo, e um outro Haemococcus que fica na copa das árvores, de tal maneira que ficou mais fácil você
picar aquelas pessoas que entram, né, na floresta. Mas um dado importante que também tem sido comentado é que em várias regiões do país nós temos pequenas comunidades com poucas casas, tá certo? Onde vivem determinadas populações bastante pequenas, algumas famílias. Lembram algumas situações semelhantes na África, de tal forma que nós temos aí uma situação um pouco intermediária que também precisa ser analisada e estudada. Então, esses são aspectos ligados à febre amarela que aborda, né, itens que serão discutidos hoje. Em relação ao Cryptococcus neoformans, eu queria só lembrar o seguinte, que nós tivemos a publicação da Conchung e colaboradores de uma nova classificação e que daqui por diante nós vamos tomar muito cuidado com os nomes, porque, né, foi tudo modificado. Ou seja, nós vamos ter o complexo Cryptococcus neoformans, o complexo Cryptococcus gat, tá certo? E vamos ter espécies separadas, com nomes que para mim eram completamente estranhos até há pouco tempo, como Cryptococcus neoformans, de neoformans à esquerda, né, do neoformans, e gat, deuterogac, bacilósporo, tetragat, decagat, e duas áreas de híbridos. Portanto, daqui por diante nós vamos ter que rever esse aspecto, e principalmente a luz do diagnóstico sorológico, que por enquanto não é um problema, e à luz das manifestações clínicas, uma vez que neoformas e gat há vários trabalhos mostrando aspectos clínicos bastante diferentes. Em relação, então, aos tipos moleculares e aos novos nomes, tem aqui uma tabela, que ninguém vai ler essa tabela e nem muito menos memorizar, mas que a gente vai ter que consultar para saber do que se trata em relação aos tipos moleculares, né, que nós utilizávamos anteriormente como denominação. Muito bem. Outro aspecto importante para ser comentado em relação a Cryptococcus é a avaliação de antigenemia. E é interessante que o antígeno de Cryptococcus é detectável cerca de 22 dias antes do início dos sintomas de meningite. E que ela é um preditor de que vai haver uma meningite ou uma meningoencefalite criptocócica. E que é possível, se fizer um diagnóstico, né, e um tratamento preventivo, até reduzir a incidência de meningite ou até mesmo minimizar a gravidade. E, pelo menos com a experiência da África, cerca de 20% dos pacientes fazem o exame para detectar antigenemia, mas sequer vão buscar os resultados. E aí o diagnóstico, embora esteja feito, chega ao paciente tarde demais e ele evolui muito mal no tratamento, ou até muitas vezes vai a óbito antes de ser tratado. E aí a grande novidade seria o Lateral Flow Assay, ou seja, é um método imunocromatográfico, não é necessário manter em freezer, se faz em 10 minutos, certo? Está recomendado pela Organização Mundial da Saúde, principalmente para pacientes com AIDS que têm menos do que 100 CD4, né, linfócitos T com marcador CD4, de tal maneira que a gente faria uma busca ativa. E isso vai nos levar à positividade de uma série de casos e a possibilidade de introdução do tratamento, tão logo você tenha esse diagnóstico. E só para ter uma ideia dos trabalhos que a gente pode levantar, tomando como ponto de corte 100 linfócitos T com marcador CD4, observe que em Uberaba 11% positivos, no Rio de Janeiro 11,3%, em Campo Grande 13,3%, em Teresina 8,3%, no Camerun 8,5%, em Botsuana 4,7%, certo? E na África do Sul 11%. Ou seja, é uma taxa bastante significativa. Então seria extremamente importante nós fazermos esse diagnóstico e fazermos a busca ativa com um método que é extremamente fácil e que você colhe o sangue do paciente, depois de ter feito a dosagem ou a contagem de linfócito T com marcador CD4, e 10 minutos depois você já tem o resultado e pode dar uma orientação para esse paciente. Por fim, com um dos trabalhos, comenta o coeficiente kappa, ou seja, a concordância de resultados, eu quis trazer um aspecto aqui que não tem nada a ver com a clínica, mas como esse coeficiente é muito utilizado, né, a gente nem sempre o raciocina corretamente com ele. Então, observem que o coeficiente kappa analisa uma diferença
entre a concordância, que seria esperada como se fosse apenas um sorteio, com a concordância encontrada. Por que chama a atenção? Porque tem outros níveis, outros testes para analisar a concordância que não fazem isso, dizem que tem tanto por cento de concordância. Esse não, o coeficiente kappa dá a concordância que existe além do que seria esperado simplesmente se fosse o sorteio de moeda. Ok? E o que isso nos leva, às vezes, a ter dificuldade? Veja, 0,0 a 0,20 é uma concordância leve, mas significa que houve um tanto de concordância além da casual, que seria simplesmente se fosse por sorteio. E nós, frequentemente, estamos com dificuldade de entender esse dado e eu acho que a gente poderia até mudar algumas denominações de faixas, mas lembrar sempre o coeficiente kappa da esse dado. E, por fim, né, eu queria mostrar, porque nos trabalhos também existe isso, e pouca gente utiliza um teste que compara a sensibilidade de 3 ou mais métodos. Ele nos dá, se essa sensibilidade difere, e uma vez diferindo, nos dá a relação, numa segunda etapa do teste, quem é maior que quem. Eu trouxe aqui apenas um exemplo de um trabalho que já publicamos, em que nós tivemos um dos métodos, o ELISA 1 e ELISA 2 e a galactomannan foram os testes que deram maior sensibilidade e que não diferiram entre si, e que foram maiores do que a reação de monodifusão dupla em gel de água. Lembrar esses aspectos porque é uma maneira de apresentarmos melhor e demonstrarmos melhor os resultados que temos. Com isso, eu agradeço muito e era isso que eu queria só apresentar rapidamente a visa de introdução.